Será que estar solteiro é um perigo? Seus amigos te olham com pena? Sua família te pressiona para encontrar alguém? A sociedade parece sussurrar que há algo de errado com você. E se eu te dissesse que essa pressão não é sobre você, mas sobre um medo ancestral, um conceito que o filósofo Friedrich Nietzsche chamou de moral de rebanho? Hoje, vamos mergulhar nas sombras da psicologia humana para entender por que a manada tem tanto medo do indivíduo que caminha sozinho. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. Desde os primórdios da humanidade, pertencer a um grupo era sinônimo de sobrevivência. Fora da tribo, havia predadores, fome, o desconhecido. O grupo oferecia proteção, calor e regras claras. A moral, nesse contexto, não era sobre o bem e o mal absolutos, mas sobre o que era bom para a sobrevivência do coletivo. O bom era ser previsível, obediente, semelhante. O mal era ser diferente, imprevisível, autônomo. Ser mau era ser um perigo para a coesão do rebanho. E aqui chegamos à tese central de Nietzsche. A moral dominante em nossa sociedade, essa que valoriza a humildade, a compaixão e a conformidade, não nasceu de uma força superior, mas da fraqueza. É a moral dos que não podiam se impor pela força e, portanto, transformaram sua própria impotência em virtude. Eles criaram um sistema onde ser como uma ovelha, dócil e seguidora, é o maior elogio. O lobo solitário, o forte, o diferente, foi rebatizado como mau. A pessoa solteira, especialmente aquela que está solteira por escolha e vive bem assim, representa a figura do lobo. Ela quebra a regra mais fundamental do rebanho, a interdependência. Ela prova que é possível encontrar felicidade, propósito e segurança fora da unidade do casal, que é o microcosmo do rebanho social. E isso é aterrorizante para a manada, pois questiona a própria base de sua segurança. Vamos analisar a primeira prova, a tensão entre segurança e autonomia. O rebanho oferece um caminho claro. Estude, consiga um emprego, case-se, tenha filhos, aposente-se. É um roteiro seguro, testado e aprovado. Segui-lo te dá um selo de normalidade. Você recebe validação social em cada etapa. O indivíduo autônomo, por outro lado, renuncia a esse mapa. Ele decide criar seu próprio caminho. Isso exige uma força imensa, a coragem de encarar a incerteza e a responsabilidade total por suas próprias escolhas, sucessos e fracassos. O rebanho não consegue entender essa escolha, porque para ele, abrir mão da segurança do grupo é a definição de loucura. A pessoa solteira, ao construir sua própria vida, seu próprio círculo de amigos, seus próprios hobbies e seu próprio sentido, encarna essa autonomia. Ela se torna um espelho desconfortável para aqueles que secretamente se sentem presos no roteiro pré-fabricado, mas têm medo de admitir. Agora, a segunda prova, e talvez a mais poderosa, o ressentimento. Nietzsche usa a palavra francesa ressentiment para descrever um tipo específico de rancor. É o ódio impotente dos fracos contra os fortes, incapazes de alcançar a força, a independência ou a alegria do indivíduo autônomo. Os membros do rebanho redefinem essas qualidades como defeitos. A independência vira egoísmo, a autoconfiança vira arrogância, a alegria de estar só vira solidão triste. Quando alguém te diz, coitado, você ainda está solteiro, muitas vezes não é genuína preocupação, é o ressentimento falando. É uma tentativa de puxar você de volta para o nível deles, de invalidar sua força para que a fraqueza deles não pareça tão evidente. Eles precisam acreditar que você é infeliz sozinho, porque se você for feliz, a escolha deles de seguir o rebanho por medo, e não por desejo, se torna uma verdade dolorosa demais para encarar. Isso nos leva à nossa terceira prova, o contraste entre o No Último Homem e o Criador. Em sua obra, Assim Falou Zaratustra, Nietzsche descreve o último homem. Ele é o objetivo final da moral de rebanho. Um ser que busca apenas conforto e segurança. Ele não tem grandes paixões, não corre riscos, não sonha alto. Sua maior ambição é piscar. Ele diz, nós inventamos a felicidade. Uma felicidade pequena, morna, sem desafios. O último homem vive em pares.
Não por amor profundo, mas porque é mais conveniente e menos assustador. Ele é a personificação da mediocridade satisfeita. Do outro lado, temos o Criador ou Übermensch, o super-homem. Este não é um super-herói, mas um ser humano que superou a moral de rebanho. Ele não busca a felicidade, busca o poder sobre si mesmo. Ele não segue valores, ele cria seus próprios valores. Ele abraça o sofrimento como parte essencial do crescimento e transforma o caos da vida em uma obra de arte. A pessoa convictamente solteira tem o potencial de ser uma criadora. Ela tem o tempo, o espaço mental e a liberdade para se dedicar à autossuperação, para explorar suas paixões mais profundas, para construir algo único no mundo, seja uma empresa, uma obra de arte, ou a si mesma como um projeto. O rebanho teme o Criador porque ele mostra o quão pequena e sem ambição é a vida do último homem. Mas cuidado, caminhar sozinho tem suas armadilhas. A primeira é a arrogância. É fácil, ao entender esses conceitos, começar a se sentir superior aos outros, a desprezar o rebanho. Isso é um erro. Nietzsche não prega o desprezo, mas a superação. A verdadeira força não está em julgar os outros, mas em focar na sua própria jornada de criação. A segunda armadilha é a solidão real. Ser autônomo não significa ser um eremita. Significa escolher suas conexões com base na afinidade e no crescimento mútuo, não na necessidade ou no medo. É a diferença entre ter uma rede de segurança e uma rede de almas afins. A força está em ser capaz de ficar só, mas escolher ativamente não estar. Então, como aplicar isso na prática? Um guia rápido de 30 segundos. Primeiro, questione a pressão. Da próxima vez que sentir a pressão para se ajeitar, pergunte: esse desejo é meu ou é um eco da voz do rebanho? Segundo, transforme solidão em solitude. Use seu tempo sozinho para criar. Aprenda um instrumento. Escreva. Inicie um projeto. Explore sua cidade. Transforme o vazio em um espaço de criação. Terceiro, escolha suas conexões. Construa amizades profundas com pessoas que te inspiram e te desafiam, não com aquelas que apenas te confortam na mediocridade. Busque outros lobos, por assim dizer. No fim das contas, ser solteiro não é um perigo. O perigo é viver uma vida que não é sua, é seguir o rebanho por medo, abdicando do seu potencial de se tornar um criador de valores, um arquiteto da sua própria existência. A escolha não é entre estar solteiro ou em um relacionamento. A escolha é entre ser um seguidor ou um criador. É entre ser um último homem, que pisca satisfeito em seu conforto, ou um indivíduo que abraça a dança caótica da vida e ousa criar seu próprio significado. A moral do rebanho sempre te dirá que a segurança está no meio do grupo. Mas Nietzsche nos lembra que tudo que é grandioso nasce daquele que ousa caminhar sozinho, pelo menos por um tempo, para encontrar sua própria montanha e sua própria voz. Se essa mensagem ressoou com você, se você sentiu o chamado para quebrar as correntes da conformidade, comente a palavra liberdade aqui embaixo. Vamos ver quantos criadores estão despertando. E se você busca mais conteúdo que desafia o status quo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir.